A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, transformado para reinar. O Senhor era com José e tudo prosperava em suas mãos. Autor Pedro Dong. Semana 2. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho do pai. Domingo. Ler com oração. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Tu me amas? O apóstolo Pedro falou sobre pastorear o rebanho de Deus em sua primeira epístola, pois ele tinha uma visão muito clara sobre isso. Na véspera da crucificação do Senhor, Pedro disse que jamais o abandonaria, mesmo que todos o abandonassem. Como resposta, o Senhor lhe disse que ainda naquela noite, antes que o galo cantasse, Pedro o negaria 3 vezes. Na terceira vez que Pedro negou o Senhor, Jesus olhou para ele, que então se lembrou do que ele lhe dissera. Pedro saiu e chorou amargamente, achando que havia decepcionado tanto Jesus que ele não mais o aceitaria. Todavia, ao ressuscitar, Jesus enviou um recado a seus discípulos e a Pedro, mencionando-o nominalmente. Após sua ressurreição, o Senhor apareceu a seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. Pedro, talvez para prover comida a si e à sua família, resolveu ir pescar, e outros 6 discípulos foram com ele. Embora fossem pescadores profissionais, pescaram a noite inteira, mas nada apanharam. Ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia e preparava-lhes pães e peixes. Eles reconheceram o Senhor, foram até ele e ali comeram. Depois de terem comido, o Senhor perguntou a Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. João 21, 15. Estes outros não são os outros discípulos, mas as coisas a que Pedro ainda se apegava, como o barco, as redes, a pesca. Pedro teria de deixar essas coisas de lado para seguir o Senhor. O Senhor repetiu a Pedro a mesma pergunta mais 2 vezes, e nas 2 vezes, este respondeu que amava o Senhor. Então, novamente, o Senhor lhe disse: Pastoreia as minhas ovelhas. Versículos 16 e 17. Tanto a pergunta como a incumbência de Jesus deixam bem claro que amar o Senhor, de fato, é cuidar de seus cordeiros e de suas ovelhas. Os cordeiros são animais novos, assim como nossos jovens e adolescentes, que precisam ser pastoreados e apacentados. As ovelhas, embora sejam animais mais velhos e adultos, também precisam ser pastoreadas e apacentadas. O apóstolo Paulo era um verdadeiro pastor. Ele disse aos presbíteros de Éfeso: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 17 a 21. Paulo servia aos irmãos e ao Senhor com humildade, lágrimas e provações. É esse o tipo de pastor que o Senhor deseja para a sua igreja. Alguém humilde, que derrama lágrimas e, mesmo passando por provações, ainda se preocupa em cuidar do rebanho. O próximo versículo deve pautar nossa vida. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. E por fim, assim como Pedro, Paulo também rogou aos presbíteros que pastoreassem a igreja de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 28. A igreja não é de uma pessoa, a igreja é do Senhor. Não somos senhores dos irmãos.
Pelo contrário, somos servos daqueles que o Senhor comprou com seu sangue precioso. Por saber disso, o apóstolo Paulo cuidava das pessoas individualmente. Dentre vós mesmos, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Versículos 30 e 31. Cada ovelha é diferente da outra. Não há um tratamento genérico para com todos. E, no final de sua orientação aos presbíteros de Éfeso, Paulo disse: Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Atos 20, 32. Encomendar os irmãos ao Senhor e à palavra de sua graça quer dizer que a palavra vai orientar-nos, dar-nos direção e operar entre nós a obra de Deus. Essa palavra tem poder para edificar a igreja e nos dar a herança prometida pelo Senhor, que a partir de agora sejamos encorajados a cuidar bem de nossos jovens e adolescentes, principalmente dos que chegam aos 17 e 18 anos. Se amamos o Senhor, vamos cuidar com toda a responsabilidade de suas ovelhas e cordeiros, ou seja, daqueles que Ele entrega em nossas mãos. Se formos fiéis, quando o Supremo Pastor voltar, receberemos o galardão. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.